Nós vamos usar nesta noite algumas projeções. E eu gostaria que você, ao ver essas projeções, confesso que quando eu estava em casa preparando isso, eu falava, Senhor, que o fato de eu usar a projeção para auxiliar a Tua palavra, a sua igreja não se disperse, a sua igreja não venha achar que o fato de estarmos usando slide, usando projeção, que nós estamos aqui num curso de aperfeiçoamento voltado à temática de conversão. Como eu disse, que você veja os slides, que você possa entender, que possa facilitar, que é para isso que nós vamos usar nessa noite, porque nós vamos ver algumas palavras do grego, e eu acho que a minha pronúncia poderia ficar ruim para você entender, mas que você, no decorrer desta mensagem, que você fique aí louvando, adorando, cultuando a Deus. Porque o meu desejo nesta noite é que você seja abençoado. O meu desejo nesta noite é que você venha ser tratado aqui. Porque todos nós, não é porque eu estou aqui num púlpito, numa plataforma, que eu não careço de ser tratado por Jesus, por Cristo na minha vida. Todos nós, a cada dia, a cada instante, precisamos ser tratados. Eu estava, alguns minutos antes, ouvindo o preletor que estava tratando lá na pastoral, e ele falava que nós somos ruins por natureza, e nós somos de fato ruins. E nós precisamos a todo instante que Deus venha nos tratar, que Deus venha fazer com que a nossa natureza cruel, a nossa natureza carnal, venha ser mortificada por Cristo. Nesta noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante na minha vida e na sua vida. Nesta noite nós vamos falar sobre a temática que você já conhece, que certamente você ficou sabendo. Nós vamos tratar sobre o tema conversão. E conversão, quando falamos de conversão, precisamos entender que conversão é um tema que fala a todos. Ao mesmo tempo que conversão fala aquele que ainda não aceitou a Cristo e carece de conversão na sua vida, a conversão também fala aquele que já aceitou Cristo em sua vida, mas que precisa da verdadeira conversão. Antes de aprofundarmos mais sobre o tema conversão, nós vamos primeiro entender o significado da palavra conversão. E o Aurélio, ele dá a seguinte definição: a palavra conversão, por favor. O Aurélio diz que conversão, a definição de conversão quer dizer um ato ou efeito de converter, mudar a crença, mudar a ideia. Partindo da definição que o Aurélio passou para nós, atribuição que ele deu à palavra conversão, e agora trazendo para a ótica do Evangelho, podemos então dizer que conversão é uma mudança que ocorre na vida de um pecador. Conversão é a mudança na vida de um homem falho, a qual dá a ele o direito de herdar a vida eterna. Conversão é aquilo que ocorre na vida de um ser falho, pecador e errante perante Deus, mas que dá a ele o direito à vida eterna, que dá a ele o direito de entrar nos céus. Podemos dizer que é uma mudança que nos livra da condenação eterna. E ela ocorre com quem? A conversão, ela ocorre com quem? Ela é para quem? Ela ocorre somente com uma categoria de seres, somente uma única classe exclusiva de seres dentro do universo. E sabe qual é essa classe? A classe dos seres humanos. Somente a classe dos seres humanos que carecem de ser alcançadas por conversão. A verdadeira conversão na ótica de Cristo
está apenas disponível para mim e para você. A conversão que Cristo espera, a conversão que Cristo aguarda, que requer da nossa vida, está disponível para nós, seres humanos. É preciso entender que se não há conversão verdadeira, preste atenção nisso, meu amado. Se não há conversão verdadeira, não há salvação verdadeira. E se não há salvação verdadeira, não há vida eterna. Portanto, podemos dizer que a conversão é o primeiro carimbo, a conversão é a primeira assinatura que Deus dá no nosso passaporte, nos dando acesso, nos dando direito à Nova Jerusalém. Podemos afirmar que se não há conversão, o que temos por direito é o sofrimento eterno. E isso é muito sério. Se não há conversão na minha vida e na sua vida, o que nos espera, sinto muito em te dizer, mas é um inferno, meu amado. O que vamos pregar aqui nesta noite é a verdade. E muitas das vezes a igreja não entende, a igreja não compreende o que está sendo dito. Uma vez eu ouvi uma história de um pregador que ele estava num púlpito, pregando na igreja, e no meio daquela pregação ele fala: gente, estão roubando um terno lá atrás. E a igreja continuava muda, olhando para ele, prestando atenção no que aquele pregador falava. E mais uma vez aquele pregador abre a boca no meio daquela mensagem e diz: gente, estão roubando um terno lá atrás. E a igreja continuava inerte, a igreja continuava calada. E pela terceira vez, ele exalta sua voz de modo imponente, diz: gente, estão roubando um terno lá atrás. E a igreja não se movia. Então ele resolveu dar sequência na mensagem. Ele continuou a falar daquilo que iria ser abordado naquela noite. E quando ele terminou a sua mensagem, os irmãos chegaram para ele e falaram assim: pastor, roubaram um terno lá atrás enquanto o senhor pregava. E aquele pastor virou para a igreja e falou: mas eu disse isso enquanto eu pregava. Eu falei 3 vezes que estavam roubando um terno lá atrás. Muitas das vezes a pregação não é a realidade para a igreja. Não é a verdade para a igreja. Às vezes a igreja acha que aquilo que está sendo dito no púlpito é simplesmente uma historinha, algo que está escrito num livro que é bonito. Mas saiba que toda pregação que é baseada nas escrituras sagradas, meu amado, tem que ser verdade na tua vida. Você precisa estar atento ao que é dito em cima de um púlpito. E nesta noite eu gostaria que você estivesse totalmente ligado, totalmente atento ao assunto que vamos tratar nesta noite. Para compreendermos melhor o que é conversão, o que é converter-se. Eu vou usar algo que eu estou vivendo na minha vida. Eu estou numa campanha, vamos dizer assim, onde eu denominei #Viviane tira a carteira de motorista. E eu estou nessa peleja, e quando eu estava em casa preparando uma mensagem, eu falei assim: opa, a minha experiência de vida vai colaborar com aquilo que eu vou falar com os irmãos nesta noite. Quantos aqui têm carteira de motorista? Levantem a mão. Boa parte. Mas aqueles que não têm vão entender, você tem conhecimento. Às vezes você já passou lá na prova teórica, mas ainda falta só a prova prática. E eu creio que Deus vai te ajudar e você vai passar nessa prova, amém? Por favor, o próximo slide. Vamos usar o código de trânsito. Quantos aqui conhecem essas 2 placas? Acho que todos, não? E essas 2 placas, elas simbolizam converter à direita e converter à esquerda.
conversão à esquerda, converter à esquerda, ou seja, eu estou indo num caminho, você está lá dirigindo o seu carro, e quando você se depara com esta placa, você automaticamente sabe que você precisa converter-se à esquerda ou converter-se à direita. E é basicamente isto que é conversão. Conversão, ela quer dizer, ela simboliza para mim e para você como mudança de rota, mudança de caminho. Próximo slide, por favor. Uma das palavras do grego associado à palavra conversão é a palavra epistrefo. Vocês estão conseguindo enxergar o pessoal que sai atrás? Epistrefo. E o que significa epistrefo? Mudança de caminho, mudança de direção. Eu estou andando numa direção e ocorre epistrefo. O que seria? Mudança de direção, mudança de caminho. Próximo slide. Indo agora para o pecado, associando ao pecado. A palavra pecado no grego, ela vem do grego hamartia, que significa errar o alvo, perda da marca. Ou seja, quando cometemos hamartia, quando cometemos o pecado, nós nos desviamos do alvo, nós perdemos a marca. E um estudioso chamado, deixa eu ler aqui, Martin Lloyd-Jones, ele deu uma definição perfeita para a hamartia. Eu acho que ele não poderia dar uma definição melhor para esse tema, para o nosso entendimento. Por favor, o próximo slide. Hamartia, na visão de Martin Lloyd-Jones, significava sair do caminho, sair dos trilhos. Ou seja, quando cometemos o pecado, quando cometemos hamartia, nós saímos do caminho, nós saímos do trilho e nós perdemos a marca. Lá no Éden, vamos agora lá em Gênesis, lá no Éden, antes da queda o homem estava num caminho. Antes da queda o homem seguia num caminho. E que caminho era esse? O caminho do céu. Ele seguia no sentido do caminho do céu. E quando ele estava nesse caminho do céu, ele tinha por direito, ele tinha já o acesso garantido aos céus. Porque ele andava num caminho de justiça, de fidelidade, de santidade e obediência. Como resultado dele andar neste caminho, ele já tinha garantido para ele o reino dos céus. Mas o que ocorre? Você sabe o que ocorreu lá no Éden? Ocorre hamartia. Eis que surge o pecado. O pecado surge na vida do homem. E o que esse pecado resulta na vida do homem? Se antes ele andava num caminho sentido aos céus, num caminho de justiça, santidade, obediência, quando surge hamartia, ele muda o seu caminho. Se antes ele andava num caminho do céu, agora ele passa a andar no caminho do inferno. E ele começa a praticar injustiça, ele começa a praticar a infidelidade, a desobediência e o pecado. Essa é a conversão que estamos falando. A conversão que estamos falando nesta noite, ela gera epistrefo. E daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar com você. Epistrefo, ele gera uma inversão no caminho que o homem andava. Se antes ele andava num caminho de injustiça, infidelidade, pecado e desobediência, a conversão vai gerar nele o epistrefo. Todos aqueles que vieram da descendência de Adão, todos nós, eu e você, já nascemos na contramão, já nascemos no caminho da desobediência.
Nascemos chamados como filhos da ira. Fomos chamados como inimigos de Deus. Nascemos e já caminhamos no caminho da injustiça, da infidelidade, do pecado e da desobediência. Romanos 13, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 51, 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis 8, 21, os desígnios do coração do homem são maus, desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Ou seja, desde pequeno. Lá atrás, Adão andava no caminho dos céus, mas nós fomos atingidos por hamartia. E quando nós nascemos, já automaticamente andamos num caminho rumo ao inferno, um caminho de injustiça, um caminho de pecado, infidelidade. Mas Deus é misericordioso, meu amado. Nós servimos a um Deus misericordioso. Servimos a um Deus que tem compaixão por mim e por você. E o que conversão vai gerar na nossa vida? Você lembra lá de epistrefo, que significa mudança de caminho, mudança de direção? Todos nós nascemos necessitados que ocorra epistrefo na nossa vida. Resumindo, uma vez que houve hamartia, pecado, uma vez que saímos do caminho, saímos do trilho, é necessário houver epistrefo, conversão, mudança de caminho, mudança de direção. Epistrefo é uma mudança, é uma obra da graça de Deus. É algo que ocorre em nós pelo agir do Espírito Santo. Epistrefo é algo que ocorre na minha vida, não obra do João, do Pedro. Epistrefo é algo que ocorre, que se faz presente na minha vida por agir do Espírito Santo de Deus. Mas antes de haver epistrefo, meu amado, há algo que antecede, há algo que precisa ocorrer antes de epistrefo. E o que precisa ocorrer antes de epistrefo se chama metanoia. Próximo slide, por favor. Metanoia é a mudança de coração, mudança de mente. Epistrefo é mudança de caminho, mudança de direção, mas metanoia é mudança de mente, mudança de coração. Se afirmarmos que metanoia ocorre antes de epistrefo, podemos afirmar que não há mudança de caminho, não há mudança de direção, sem que antes ocorra mudança de mente e mudança no coração. Metanoia na prática, meu amado, é a mudança de conceito que eu e você passamos a ter. Metanoia em mim, metanoia na minha vida, é a mudança de pensamento que eu passo a ter acerca das coisas que me cercam. Metanoia na vida do crente é a mudança de conceito que ele passa a ter acerca das coisas, daquilo que estão relacionadas à sua vida. Se ele antes tinha um pensamento acerca do pecado, após ocorrer metanoia na vida dele, ele passa a ter um pensamento totalmente diferente. Se ele antes tinha uma visão do mundo, quando ocorre metanoia, quando ocorre conversão, vamos dizer assim, a visão que ele tem do mundo passa a ser uma visão completamente diferente. Tudo aquilo que antes eu achava ser normal, agora passa a ser erro aos meus olhos. Aquele prazer que antes era algo normal, lícito, agora passa a ser aquilo que me afasta de Deus. Você consegue entender o que eu estou falando nesta noite? Você já conseguiu compreender o que é conversão na vida de um crente? Até aqui eu disse que primeiro surge na nossa vida hamartia. Primeiro surgiu no nosso caminho o pecado. E por essa razão é necessário ocorrer epistrefo, mudança de caminho.
Mas que antes ocorra a mudança de caminho, é preciso que venha a ocorrer a mudança na nossa mente e no nosso coração. Para que eu possa, de fato, quando eu tenho a mudança no meu coração, eu alcanço a verdadeira conversão que Cristo espera da minha vida e da sua vida. Então você me pergunta, Leandro, o que você quer dizer com verdadeira conversão? O que eu quero dizer com você nesta noite é que as pessoas estão mudando de caminho, as pessoas estão mudando a visão, elas estão vindo para a igreja, elas estão vindo tomar Santa Ceia, elas estão sim ocupando cargos na igreja. As pessoas estão deixando o mundo. Elas antes gostavam de forró, agora elas gostam do gospel. Elas antes gostavam de balada, agora elas dizem que gostam de balada gospel. Elas largaram certas coisas, elas largaram o vício, elas largaram o cigarro, elas largaram a bebida, elas largaram a religião idólatra. Mas o que acontece com essas pessoas, meu amado, não é conversão. O que ocorre com essas pessoas é a mudança de hábito. É uma mudança que ocorre no exterior, é uma mudança que não ocorre na mente e no coração. Elas estão mudando os seus hábitos, mas não estão sendo transformadas, não estão sendo regeneradas, elas não estão sofrendo verdadeira conversão. Entenda que o que ocorre com esse tipo de pessoa não é conversão, e sim adesão. Essas pessoas não estão sendo convertidas, elas estão sendo agregadas, elas estão atribuindo, elas estão sofrendo adesão. Conversão não é atender a um apelo. Conversão não é simplesmente eu me integrar a um grupo específico na igreja. Conversão é a obra sobrenatural que ninguém em esfera terrena, meu amado, ninguém em esfera terrena tem competência para realizar, somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo, com o seu poder, é que tem a competência de realizar a verdadeira conversão no homem. Somente o Espírito Santo de Deus pode entrar na mente e no coração de um pecador e fazer com que ele venha a se tornar nova criatura. Você pode até ser usado por Deus, você pode até ser um colaborador, mas quem opera a conversão genuína não é você, é o Espírito Santo, é Deus. Você deve conhecer o Joãozinho, o famoso Joãozinho, não conhece? O Joãozinho que sempre se dá bem nas histórias, o Joãozinho que sempre é o mais esperto, o Joãozinho que nunca perde uma competição. Mas o que você não sabia é que os pais desse Joãozinho eram crentes, são crentes. E os pais de Joãozinho já não estavam mais aguentando a vizinhança, a professora falar que não aguentava mais Joãozinho, que não aguentava mais aquela postura, o modo de viver de Joãozinho. E os pais de Joãozinho vão à igreja e viram para o pastor e dizem: pastor, nós não estamos mais aguentando o nosso filho. Nós não estamos mais aguentando Joãozinho, todo mundo chega para nós e reclama de Joãozinho. E o pastor vira para os pais de Joãozinho e diz: vamos fazer o seguinte, traga Joãozinho na igreja, vamos marcar um gabinete comigo, porque eu vou converter Joãozinho. Eu vou converter Joãozinho, Joãozinho vai passar a ser nova criatura. E os pais saíram de lá alegres, felizes. É hoje que nós vamos ter a bonança na nossa vida. É hoje que nós vamos ter mais tranquilidade.
E eles marcam um gabinete para Joãozinho com o pastor. E levam Joãozinho lá na sala 103. Você sabe onde que é a sala 103? Levam Joãozinho lá na sala 103 e o pastor abre aquela porta de vidro, abre a porta de madeira e recebe Joãozinho. Fala, Joãozinho, senta nesse sofá maravilhoso que está aqui te esperando. E Joãozinho olha para o pastor, olha para o sofá, olha para a janela que está atrás do sofá e vê que aquela janela está entreaberta. E Joãozinho senta no sofá. E o pastor pede para que os pais de Joãozinho saiam, para que ele possa começar o processo de converter Joãozinho. E aquele pastor vira para Joãozinho e fala, Joãozinho, todos estão reclamando de você, a sua professora está reclamando de você, os seus vizinhos estão reclamando de você. Joãozinho, onde está Jesus na sua vida? E Joãozinho, quieto, atento, presta atenção no que o pastor diz. E o pastor, mais uma vez, exalta a sua voz, vira para Joãozinho de forma grosseira e se impõe diante de Joãozinho e diz, Joãozinho, onde está Jesus na sua vida? E Joãozinho continua calado. E pela terceira vez, o pastor vira para Joãozinho e fala, Joãozinho, onde está Jesus? E quando ele termina de fazer esta pergunta, Joãozinho dá um mortal para trás, sai pela janela e sai correndo do gabinete da sala 103. E Joãozinho sai correndo e vai direto para sua casa. Joãozinho abre a porta da sala, entra pela sua casa, entra no quarto do seu irmão e vira para o seu irmão e diz, irmão, me ajuda. Me ajuda porque Jesus sumiu e estão querendo colocar a culpa em mim. Ou seja, meu amado, conversão não é obra do homem, é obra do Espírito Santo de Deus. Aquele homem poderia falar o que ele quisesse ali para Joãozinho, mas quem de fato, o único que poderia converter a vida de Joãozinho não era aquele pastor, mas sim o Espírito Santo de Deus. Entenda que conversão não é sinergismo entre você e Deus, onde você ajuda Deus a operar a obra em você. Pelo contrário, conversão é obra única, exclusiva de Deus na sua vida. Não ache que você vai colaborar com Deus, vai colaborar com o Espírito Santo para que você possa ser verdadeiramente convertido. Você pode até colaborar com a seguinte fala, Senhor Jesus, muda minha vida. É a única coisa que você pode fazer, é dobrar os teus joelhos e falar, Senhor Jesus, eu careço de conversão genuína na minha vida, e daqui para frente não é mais com você, é o Espírito Santo agindo. Talvez nesta noite você está aqui porque você aderiu a uma determinada mudança na sua vida. Talvez nesta noite você está aqui, mas não ocorreu metanoia, não ocorreu a verdadeira conversão na sua vida. Não houve mudança de coração, não houve mudança na mente. Mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e Ele pode mudar a tua história. Eu creio que basta apenas você abrir a sua boca e dizer, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha mente e faz de modo real a verdadeira conversão que eu careço. Hamartia chegou na nossa vida. O pecado chegou na vida de Adão. Andávamos num caminho do céu e hamartia mudou a nossa trajetória. Mas o nosso Deus amoroso, o nosso Deus zeloso, não permitiu que nós não viéssemos ter mais acesso ao céu. O nosso Deus amoroso deixou para nós metanoia, epistrefo, para gerar a conversão na nossa vida, para que nós venhamos novamente ter acesso ao reino de Deus.
hamartia não foi o ponto final na tua história. O ponto final na tua história é a conversão que há apenas em Cristo Jesus. Portanto, abra a tua boca. Abra a tua boca e se confesse diante de Deus. Não fique em hamartia. Peça metanoia, peça epistrefo, para que você possa alcançar a conversão de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que está acontecendo? Se antes você estava no mundo, epistrefo ocorreu na tua vida, e você agora se tornou de Cristo uma nova criatura. Epistrefo gerou em você a nova criatura que te faz semelhante ao Deus que está no céu. E Paulo continua dizendo: as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. E o que Paulo está querendo dizer nessa segunda parte, meu amado? O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas? Paulo agora está falando de metanoia. Paulo agora está falando de mudança de mente, de mudança de coração. Paulo está dizendo que as coisas que eu praticava antes ficaram para trás, porque agora eu tenho conversão na minha vida, e aquele caminho de injustiça, de pecado, de desobediência ficou para trás, e agora eu ando num caminho de fidelidade, eu ando num caminho de justiça, eu ando num caminho de santidade, porque o meu caminho é o caminho que me leva aos céus. Aleluia! Com tudo isso que falamos, com tudo isso que já abordamos até aqui, eu faço a seguinte pergunta a você: por que muitos sofreram epistrefo? Por que muitos sofreram mudança de caminho, mas não sofreram metanoia? Sabe por quê, meu amado? Por causa da isca que tem sido usada. Pense comigo, se essas pessoas estão sendo atraídas, é porque elas estão sendo atraídas por alguma coisa. E eu te pergunto, como tem sido a mensagem usada para captar essas vidas, essas almas? O que tem sido usado como atrativo para gerar epistrefo nessas vidas? E é com muita dor, é com muito pesar e com muita tristeza que eu falo com você o que está ocorrendo. O que está ocorrendo, meu amado, é que muitas pessoas saem por aí e, ao se deparar com um pecador, ao se deparar com um derrotado, ao se deparar com um necessitado, ao caído, eles jogam a isca. E sabe qual é a isca? Eles chegam no ombro dessa pessoa, batem e falam assim: vem para a igreja. E esse necessitado, esse derrotado, vira para essa pessoa e diz: para quê? E aí ela lança o restante da isca, dizendo: está pobre? Deus vai te fazer rico, Deus vai te prosperar. Está doente? Deus vai te curar. Está encalhada? Deus vai te dar um varão glorioso. E a menina enche, a menina vê a esperança que ela tanto carecia. A isca que tem sido usada nos dias de hoje é uma isca onde não se procura verdadeiramente com aquilo que de fato importa, e neste caso a verdadeira conversão. Homens que se dizem de Deus, que se dizem santos, que se dizem apóstolos, pescam essas vidas apenas querendo epistrefo. Mas sabe para quê? Para que elas venham mudar a sua vida, mas não para alcançar conversão,
mas que elas venham ter adesão e começar a contribuir financeiramente na sua igreja. Eles jogam a isca para aumentar o público da sua igreja. O intuito desses homens, meu amado, como eu disse, é focado na adesão. É focado na adesão de campanhas milagrosas, é focado na adesão de campanhas de cura instantânea, é focado nas campanhas de que Deus vai te prosperar. A grande questão por trás disso tudo é que muitas das vezes essa mensagem ela gera epistrefo, ela gera mudança de vida, mas ela gera uma mudança de 360 graus. No início eu disse que epistrefo é a mudança de vida, é a mudança de caminho. Mas quando ocorre epistrefo, sem metanoia, sem mudança de mente, mudança de coração, essa mudança, como eu disse, é de 360 graus. Quando ocorre epistrefo, sem metanoia, essa mudança ela deixa de ser uma mudança de 180 graus. Eu disse no início que andávamos num caminho de justiça, pecado, justiça, santidade, obediência, e hamartia chegou na nossa vida e nos levou para o caminho de injustiça, desobediência e pecado. Mas quando há epistrefo sem metanoia, você não volta para o caminho de santidade, para o caminho de obediência e de santidade. Você acha que está indo, mas o caminho que você está seguindo é o mesmo caminho que te leva ao inferno. Quando ocorre epistrefo, metanoia, conversão de maneira genuína na minha vida, a minha mudança passa a ser uma mudança de 180 graus. A única coisa capaz de converter um pecador e produzir metanoia, produzir a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida, meu amado, é a exposição correta e fiel da palavra de Deus. Somente quando eu prego o evangelho segundo Deus, somente quando eu prego, quando eu falo aquilo que as escrituras sagradas dizem, somente quando eu sou fiel, que um pecador passa a se tornar nova criatura. Se eu não seguir, se eu não for fiel ao que a palavra diz, se eu simplesmente lançar uma isca que na verdade é falsa, o pecador continua sendo pecador. Somente quando eu exponho fielmente a palavra de Deus é que um pecador pode se converter. Somente quando eu falo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu amado, ela é certeira. A palavra de Deus, ela diz que ela é afiada como espada de 2 gumes, ou seja, só a palavra de Deus, só o evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar um pecador em nova criatura. Só a palavra de Deus é capaz de transformar e trazer regeneração na vida de um pecador. Precisamos entender que a mensagem a ser divulgada não é a mensagem segundo Leandro, não é a mensagem segundo Kardec, a mensagem a ser falada, a mensagem a ser dita a essas vidas é a mensagem cristocêntrica, é a mensagem onde Cristo é o centro, porque tudo aquilo que eu falo, segundo a palavra de Deus, gera frutos no coração do pecador. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e mudar a direção daquele que anda no caminho do pecado. Somente a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é o pastor aumentando o seu tom de voz para falar com Joãozinho, simplesmente é falar a palavra de Deus. É esta mensagem que deve ser pregada nos dias de hoje.
A mensagem aonde quem faz a obra não sou eu, mas sim o Espírito Santo. É onde o Espírito Santo penetra no coração, aonde o Espírito Santo penetra na mente e começa a gerar transformação genuína. Você quer saber se ocorreu metanoia e conversão na sua vida? Você quer saber se de fato a verdadeira conversão atingiu, chegou ao teu coração e à tua mente? Há três áreas na minha vida que refletem, há três áreas que são afetadas quando ocorre a genuína conversão na minha vida. E são elas, por favor. A primeira mudança, a primeira área que é afetada é a mudança de conceito com relação ao pecado. A segunda, a mudança de conceito com relação a Deus. E a terceira é a mudança de conceito com relação ao mundo. A primeira área trata da mudança de conceito com relação ao pecado. Anteriormente, o pecado era algo normal para a minha vida. O pecado era algo regular, algo deliberado, ou seja, era feito de maneira consciente. Mas após ocorrer metanoia, após ocorrer conversão, após ocorrer mudança de mente e coração, o pecado passa a ser algo que entristece o seu coração. O pecado que antes era estilo de vida para você, agora é aquilo que te afasta de Deus. Se antes pecar para você era algo normal, se antes pecar para você na sua vida era algo simplesmente normal, agora pecar te deixa profundamente triste, porque você sabe que você desagradou a Deus. O pecado que antes era alegria, após conversão, esse pecado reflete tristeza ao crente. O crente convertido peca? Sim, ele peca. O crente convertido peca, sim. Não é porque você foi convertido que você não vai pecar, que você não vai cometer hamartia. Mas a diferença é que agora ele não tem mais prazer no pecado. Quando ele peca, ele tem no seu consciente que ele errou e que ele precisa dobrar os seus joelhos e se derramar diante de Deus como obra da verdadeira conversão. A verdadeira conversão resulta naquele que aceitou Cristo Jesus, quando o pecado chega na sua vida como tristeza, como amargura profunda, porque ele se vê se distanciando de Cristo. A segunda área que é afetada é a mudança de conceito com relação a Deus. Anteriormente éramos chamados de filhos da ira. Abra comigo em Efésios 2. Efésios 2:3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos anteriormente filhos da ira, éramos anteriormente inimigos de Deus, não tínhamos temor, não tínhamos reverência, não tínhamos aliança, um compromisso com Deus. Mas após haver conversão, após haver mudança de coração, após haver mudança de mente, eu passo a temer a Deus, eu passo a reverenciar a Deus, eu reconheço que Ele é santo, santo e santo. Aleluia! Conversão gera na sua vida isso, meu amado. Você passa a reconhecer que Ele não é apenas uma vez santo, mas que Ele é 3 vezes santo. E o pecado enoja, o pecado te afasta de Deus.
O pecado faz com que a sua relação com Deus venha a se distanciar. Mas quando ocorre metanoia, quando ocorre conversão, a todo instante você está ali perseverando, você está ali pedindo: Deus, me fortaleça, me sustenta para que eu não venha pecar, que eu não venha cair, que eu não venha me afastar de Ti. A terceira área afetada é a mudança de conceito com relação ao mundo. Anteriormente eu amava o mundo, eu amava os prazeres que o mundo me oferecia, eu me deleitava, era prazeroso para mim. Mas quando ocorre conversão, quando ocorre a verdadeira conversão, meu Deus, quando ocorre a mudança de mente, de coração, o meu vocabulário muda. Os lugares que eu frequento mudam. As minhas percepções quando ao mundo mudam. A minha visão ao mundo muda. A minha visão muda 180 graus e não 360. Quando há verdadeira conversão na minha vida, a minha relação com o pecado muda. A minha relação com Deus muda e a minha relação com o mundo muda. O que você enxerga quando você olha para o sacrifício de Cristo? O que você olha quando você se volta para o sacrifício de Cristo ali naquela cruz? Você discerne e entende o que Cristo estava fazendo ali no Calvário? Meu amado, entenda que carne e sangue não revelam isso. Isso é revelado pela obra exclusiva do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é resultado de verdadeira conversão. Se não fosse a verdadeira conversão, quando eu olhasse para aquele homem preso ao madeiro, seria simplesmente uma história bonita, seria simplesmente mais um pecador que foi preso e crucificado ali naquela cruz. Mas a conversão me alcançou. A conversão me alcançou e quando eu olho para a cruz, eu não vejo simplesmente um homem sendo morto e crucificado, eu vejo um homem se entregando em favor da minha vida, eu vejo que um homem se humilhou como uma ovelha muda, me dando direito aos céus. Através do nosso novo nascimento, através do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, é que Ele nos convence e nos torna nova criatura, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se houve uma mudança na sua vida com relação a essas três áreas que eu citei, se houve uma mudança no conceito com relação a Deus, com relação ao conceito ao mundo e com relação ao pecado, meu amado, tenha certeza que houve metanoia, que houve transformação, que houve regeneração e que a verdadeira conversão chegou ao teu coração. Mas se você está aqui nesta noite, se você está aqui nesta noite, você reconhece que não houve essa mudança nas áreas da tua vida, não houve essas mudanças, não houveram essas mudanças que eu citei, eu quero te dizer que você ainda tem uma chance, você tem a chance de mudar nesta noite. Eu falei anteriormente que somente a exposição fiel da palavra de Deus é que pode gerar a verdadeira conversão.
E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu estou expondo para você, não o que eu acho, não o meu evangelho, eu estou expondo para você a palavra de Deus, aquela que pode mudar a tua vida, aquela que pode converter um pecador em nova criatura. Eu afirmei que a verdadeira conversão, ela não é obra de homens. Eu afirmei que ela é obra soberana de Deus, que ela é obra soberana do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que está aqui neste lugar, esse mesmo Espírito que está passeando entre esses bancos, esperando apenas que você abra a tua boca e diga: Senhor, eu preciso da verdadeira conversão.